noite, pessoal. Esse é mais uma live da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, né, com uma ideia proposta pela nossa diretora científica que aqui está, Luciana Costa, né, que foi para discutir esse assunto novo e que muita gente tem dúvida ainda, né, sobre a aprovação recente, né, do laudo evolutivo, né, e da revisão de laudo, né? Nós temos aqui essa batalhadora incansável da radiologia, que é a doutora Cibele Carvalho. Eu ainda acho que, cá entre nós, eu acho que ela tem uma irmã gêmea e que as duas revezam para dar conta de tanta coisa que ela faz. Ela é multifacetária, essa é impressionante, né? E temos aqui também agradecer demais a presença da Cibele, né? E do doutor Carlos, do Carlos Moura, que é Obrigado. doutor em economia médica e radiológica, cara que sabe tudo de tabela, sabe tudo de cor, os códigos, sabe como é que conversa com esse pessoal, como é que põe eles no devido lugar. Então, agradecer demais a presença de vocês aqui. E eu tenho certeza que o webinar vai gerar muita pergunta, mas nós vamos começar, né? Vou passar de novo lá para a Luciana, né, para ela fazer a introdução, então começar o assunto, então. Oi, Luciana. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estarmos aqui com a nossa presidente, a doutora Cibele Alves de Carvalho. A Cibele, que é presidente do CBR, nos 75 anos do CBR, a primeira presidente mulher. Desculpem, eu estou um pouco gripada, mas que já foi por 2 vezes presidente do CRM-MG, 2 vezes presidente da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Uhum. Então, é um prazer ter a Cibele aqui com a gente e o Carlos Moura para falar de um tema tão pujante do momento. Então, eu vou chamar a Cibele para poder começar a discutir um pouquinho com a gente sobre o assunto. Obrigada, Luciana, Rogério, obrigada. É um prazer estar aqui. Não posso falar isso, senão as outras ficam com ciúme, né? Mas a minha sociedade querida, raiz. Eu fico muito orgulhosa, de saber que vocês já estão, assim, como se diz, né? Abraçaram a nossa causa, né, Carlos? Eu já sei que a Sociedade de Pernambuco vai fazer um webinar com o mesmo tema. Nós estamos fazendo aí um movimento de todas as sociedades regionais. E eu queria fazer só um breve histórico antes do Carlos começar a participar e dizer para vocês que essa iniciativa começou justamente por uma demanda dos próprios colegas radiologistas. Quando eu entrei para a defesa profissional do CBR, em 2017, o que eu mais ouvia dos colegas era essa necessidade de se ganhar pela evolução e pela revisão de laudos, e que a gente fazia isso, e a gente sabe que faz isso arduamente, de uma forma muito responsável, todos os dias. Isso é muito tempo que impacta na nossa rotina de trabalho. E até hoje a gente nunca tinha sido remunerado para isso. É, é uma demanda, então, que foi uma resposta, uma tentativa de achar um caminho para que a gente conseguisse exatamente isso que nós conseguimos. Para vocês terem uma ideia, esse caminho começou em 2019, numa reunião da CBHPM dentro da MB. No dia 25 de setembro de 2019, eu gravei essa data para vocês verem que não é fácil. E a gente conseguiu convencer os nossos pares. As reuniões da CBHPM não são com a participação só da sociedade de especialidade e da própria MB. A gente tem várias operadoras ali sentadas que questionam tudo que a gente pleiteia. E é uma situação, é uma reunião tensa, não é uma reunião tranquila, e a gente tenta vender a nossa ideia, e ela é, antes da gente terminar de falar, a gente já tem um combate às nossas ideias. E eu vou falar assim, com todo respeito a outros colegas de outras especialidades,
às vezes com aquela história que a gente já conhece das estratégias de negociação, onde se fala que a saúde suplementar ou qualquer fonte pagadora é uma ideia de uma pizza, e se aumenta um pedaço da pizza para um lado, tem que diminuir do outro. Então, aquela ideia que a imagem, ela rouba o dinheiro da consulta médica, nos atrapalha dentro das reuniões de CBHPM. Os colegas de outras sociedades, eles entendem que se a gente ganhar aquele pleito, vai diminuir na conta deles. Então, eles começam a combater isso. Então, não é fácil. A gente, depois disso, a gente tem um caminho, a gente busca codificação, essa codificação tem que entrar para a TUS, que é como se fosse toda a organização dos códigos, do número dos códigos de cada procedimento, e mesmo estando na TUS, nem sempre está dentro do rol. Então, a gente fez um caminho longo para chegar até aqui. Tivemos uma ideia, e o Carlos é o dono dessa ideia, e todo o meu respeito a todas as conquistas que o Carlos tem trazido para nós da radiologia, desde que ele pisou no CBR, desde lá da lei, né, 13.003, né, Carlos? Ele teve essa fala junto da ANS. Por que tem que ter todo aquele trabalho hercúleo de entrar para dentro do rol se não é nenhuma novidade, se não é nenhum novo procedimento, uma nova tecnologia, e a gente conseguiu, dessa forma, levar alguns códigos, e graças a Deus os de evolutivos de evolução. E aí, junto disso, a gente buscou uma estratégia de provocar a FMB, que é a Federação Médica Brasileira, e tem um papel fundamental de duas pessoas aqui de Minas que eu quero ressaltar, que é o doutor Jordani, que é o diretor do nosso Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, doutor Fernando Mendonça, que foi o também presidente do sindicato nosso antes do Jordani. Os dois são da diretoria da Federação Médica Brasileira, e eu fiquei ali pedindo para eles, levei a ideia para eles primeiro, eles colocaram a gente em contato com a diretoria, com a presidência da FMB, que é o doutor Tadeu Calheiros, e conseguimos, depois de alguns meses, uma reunião full de diretoria com todos os presidentes, a maioria dos presidentes no Brasil de sindicatos regionais. E por que a gente fez isso? Porque todas as vezes que a gente leva algum pleito, que a gente levanta alguma bandeira de remuneração, vem a própria saúde suplementar entregar a gente nas mãos do CAD, falando que a gente está fazendo cartel. E o sindicato é a entidade médica que vai nos dar esse guarda-chuva para nos proteger do CAD. Então, em breve vocês vão ver, isso já foi divulgado nas mídias da Federação Médica Brasileira, mas nós fizemos um texto em comum com as logos FMB e CBR, uma carta, um ofício que nós vamos encaminhar todas as operadoras no Brasil afora, para a gente poder falar que nós merecemos e devemos receber por esses laudos evolutivos e de revisão. Paralelo a isso, houve um combinado, e nós estamos buscando estratégias de todas as formas dentro do CBR para sensibilizar o nosso médico radiologista, para sensibilizar as clínicas para que negociem esses códigos, e aí nós vamos falar por que elas vão ter a intenção de querer negociar também. Vamos fazer lives, pedimos a todas as sociedades de radiologia, e a de Minas foi quem deu o start, para fazer essas webinars, para chamar os radiologistas locais, porque por mais que o CBR faça, nacionalmente, a gente ainda tem algumas estratégias regionais que dão muito certo. A gente já tem notícias de colegas que estão já conseguindo negociar e vão começar a receber laudos evolutivos e de revisão de algumas operadoras no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, a gente está sensibilizando para que todas as sociedades filiadas ao CBR mobilizem-se, façam barulho, busquem o seu sindicato,
porque cada um dos sindicatos ligados à FMB estão sensibilizados com a nossa causa, estão recebendo informações a respeito disso. Acho que a gente também pode sensibilizar o nosso paciente, que ele entenda, que a gente coloque um folder, uma informação explicando para ele que nós temos esse direito agora. Então, são várias estratégias que nós iniciamos e a gente precisa pressionar o mercado, precisa falar disso, isso tem que ser a bandeira, tem que ser a bola da vez. E a gente vai falar tanto na cabeça de todo mundo que o mercado vai ceder e nós vamos ganhar esse pleito. Então, mais uma vez, parabenizo a Luciana, que teve aí essa ideia brilhante, ao Rogério, que também é o meu querido presidente, e que levanta aí e abraça todas as nossas causas, né, Rogério? Tantas lutas dessa sociedade de tantos anos. E vamos em frente. O Carlos vai trazer para nós aí toda uma exposição de forma clara, e nós vamos estar à disposição hoje e sempre para qualquer dúvida que a gente puder ajudar a solucionar, e o CBR está à disposição, inclusive para orientar nessas negociações. Muito obrigada. Boa noite a todos. Desculpa pela voz, eu estou um pouco rouco, mas vai dar para tocar a reunião. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, doutora Luciana, doutor Rogério, doutora Cibele. São 12 anos de parceria no CBR, mais 5 anos que eu tinha já antes do CBR na ANS, então são 17 anos nessa briga, né? E eu tenho muito prazer de representar prestador, né? Eu acho que isso acaba ficando no nosso sangue, né? Porque é muito abuso por parte das operadoras de saúde. E a gente fica ouvindo aquela história do agora não é o momento. Nunca é o momento para a operadora de saúde, ela sempre vai querer pagar menos ou não pagar pelo nosso trabalho. Tá? A gente vai estar trazendo aqui, eu vou compartilhar um material justamente para explicar de forma mais didática, porque acaba sendo um tema que parece simples, mas ele não é simples em nenhum aspecto. Então, eu vou passar aqui alguns slides e explicar para vocês, e nós vamos abrir para um fórum de perguntas. A doutora Luciana vai estar fazendo as perguntas para a doutora Cibele, para o doutor Rogério, para a própria doutora Luciana responder ou para mim. Então, fiquem tranquilos, vocês podem escrever as perguntas no chat. No fim da apresentação, a gente vai começar a responder essas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, nós estamos falando de um grupo de procedimentos, laudos evolutivos e laudos de revisão. Então, foram ao todo aí 7 códigos de um e 6 códigos de outro. Mas por que os dois não são pare? Porque eu não posso revisar o ultrassom, que é um exame em tempo real. Essa é a única diferença, nós vamos entrar ponto a ponto. Então, o primeiro ponto didático que eu sempre gosto de explicar é a diferença das tabelas que existem no Brasil, que a doutora Cibele antecipou. A primeira tabela mais conhecida é a da Associação Médica Brasileira, a nossa associação, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Ela não é uma tabela de valores, ela é uma tabela hierarquizada de procedimentos, que dá o nível de complexidade dos procedimentos em relação um ao outro, e sim tem uma referência de valor que o CAD, o Conselho de Administração Econômico, aceitou, e por isso até hoje nós temos nossa querida amada CBHPM. Tá? A CBHPM tem código, inscrição e valores. Então, toda a história dos exames evolutivos, eles começaram de revisão aqui. Como a doutora Cibele falou, reunião de câmara técnica, participação da ANS, participação das operadoras de saúde, e nós pleiteando e explicando o porquê da criação dos procedimentos. Segundo momento, a gente tem que fazer o mesmo trabalho na Agência Nacional de Saúde, que ela é dona do padrão TIS. Tá? Dentro do padrão TIS, que é o padrão de troca de informação em saúde suplementar, eu tenho a tabela de procedimentos médicos. Então, eu tenho uma terminologia unificada em saúde suplementar, que é a TUS. Tá? Ela somente tem código de inscrição, ela não tem valor. E um ponto extremamente importante aqui, as operadoras são obrigadas, por lei, a seguir a descrição da TUS. Óbvio, só as operadoras regidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Exército, o Plano Estadual, eles não são regidos pela ANS, mas não quer dizer que eles não sigam o mercado como um todo.
E, por último, e mais importante, nós temos o rol da ANS. O rol da ANS, desde 1998, ele obriga os planos a oferecerem uma cobertura mínima. Então, qualquer plano vendido de operadoras regidas pela ANS, eles são obrigados a cobrir, no mínimo, 100% dos exames do rol. Cirurgias, tratamentos, e a maior parte deles não tem limite. Então, assim, o rol realmente garante que o beneficiário que vai comprar o plano, na hora que ele precise usar, ele não seja enganado ou entenda que ele não tem cobertura aquele item. Tá? Então, nós tivemos que passar nessas 3 fases, e a gente vai explicar um pouquinho. Tá? Primeiro, entender, né? Eu fiz uma frase bem resumo, o assunto é grande, mas os laudos evolutivos possibilitar a remuneração do trabalho médico. Porque muitas vezes o paciente traz o laudo anterior, você está fazendo algum exame que você está evoluindo de algum ponto e você é obrigado a fazer a reanálise do laudo anterior, mesmo que não tenha sido feito na sua clínica, ou tenha sido feito na sua clínica e não foi você que fez, e mesmo se foi você, porque você não tem memória de elefante, você não vai lembrar de um exame de 8 meses atrás. Então, essas situações obrigam o médico ao quê? A reanalisar todo o laudo e imagens anteriores para poder fazer o laudo evolutivo ou comparativo. Até hoje, os médicos fizeram de graça esses exames, essa é a verdade, e a partir do momento que nós conseguimos criar e incluir esse procedimento no rol obrigatório da ANS, isso pode passar a ser remunerado. Então, isso é muito importante, a gente vai explicar isso mais detalhado para frente. Então, laudos evolutivos, ele não necessita de pedido médico, eu vou falar isso de outra forma daqui a pouco, e ele é a remuneração do trabalho médico. Ah, mas quem decide o laudo evolutivo? Da mesma forma que o contraste, a aplicação é decidida pelo médico radiologista, quem decide fazer o laudo evolutivo é o médico radiologista. Isso é uma prerrogativa dele. Óbvio, ele precisa ter acesso ao exame anterior para poder fazer esse evolutivo, e o exame anterior, a critério dele, tem que estar um exame possível de se analisar imagens, assim por diante. Os laudos de revisão são aquela famosa, dá uma olhadinha aí para mim, por favor, dá só uma olhadinha rápida. Então, não existe olhadinha rápida. O médico tem que parar, o médico tem que abrir os exames, tem que entrar num PACS, mesmo que não seja da clínica dele ou de outra, ele tem que entrar. Então, nós vamos acabar com isso. Ah, o paciente quer que dê uma olhadinha, o médico solicitante quer que dê uma olhadinha, põe um pedido médico. Então, isso é muito importante, acabar as olhadinhas. Isso vai fortalecer muito a questão de consultoria médica. E é muito interessante isso porque quem é especialista vai ser reconhecido por esse tipo de serviço e vai virar referência. E vai receber por isso. Então, os RQs hoje nossos, né, eles passam também a ser diferenciados e ter um reconhecimento, porque a maior parte dos laudos de revisão e laudos evolutivos são dados por médicos com mais experiência, porque se focam nesse tipo de laudo. E como aconteceu isso, né? Como a doutora Cibele falou, a primeira conversa aconteceu lá em 2019, a gente estava aí, a doutora e a Miuk, foi uma provocação para a Miuk, e conseguimos incluir só em 13/12/2021. Então, teve todo um processo, várias reuniões, muita resistência. Então, isso nós incluímos em 2021 na CBHPM. Ah, por que o Colégio Brasileiro de Radiologia não divulgou isso? Simples motivo. Quanto mais a gente divulgasse antes, a resistência ia ser brutal, porque o assunto é histórico. O volume de exames evolutivos em todas as modalidades é muito grande e hoje é um trabalho feito de graça pelos médicos. Conseguimos incluir na TUS quase 2 anos depois, foram 2 anos de brigas, ofícios, reuniões, e em seguida, por analogia, nós conseguimos incluir, depois de 10 dias, no rol de cobertura obrigatória da ANS. Ou seja, todos os pacientes de planos de saúde regidos pela ANS têm direito a este procedimento e pode, né, ter atendido isso por a sua operadora. E aí nós vamos entrar no como fazer isso. Aqui são as referências de porte de cada procedimento do laudo de revisão e do laudo evolutivo.
Reparem que os portes são as mesmas letras. Por quê? Nós fizemos um estudo epidemiológico para encontrar o porte médio ponderado, porque eu tenho vários portes dentro da ressonância, não tenho só 3C, tem 3A, 3B. Então, o que nós fizemos? Uma média ponderada baseada nos exames que mais são solicitados. E a letra que ficou mais perto, no caso da ressonância, foi o porte 3C. Tá? A AMB, desde 2004, ela publica os valores de porte. Aqui eu peguei só alguns exemplos, então eu pulei vários anos. Então, quando eu estou falando de uma ressonância 3C, ela lá no porte, em 2004, a referência era R$100. Então, daquele exame de R$500, R$600, R$100 é o porte conforme CBHPM. Ponto extremamente importante. Vocês não têm que negociar o valor com as operadoras de saúde. Por quê? Você hoje já tem um porte credenciado na sua clínica. Então, muito cuidado para não passar o pires e aceitar qualquer R$10. Porque as primeiras tentativas de credenciamento eles já jogaram o valor lá para baixo. Então, não tem por que eu começar a negociação de valor. Eu tenho que solicitar o credenciamento e falar, operadora, o porte que você já tem comigo é este valor. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Da mesma forma, tomografia, mamografia, densitometria, raio-x e PET-CT. Então, todos eles têm esse histórico de porte. Tem gente que está negociada no porte de 2012, tem gente de 2004, então isso é muito díspare no Brasil. Então, não existe um valor único de porte, um valor nacional de porte. Tem negociações de ressonância de R$400, R$500 até R$1.200. Então, isso tem a ver com características de cada clínica, e o objetivo nosso não é unificar isso no Brasil, mas sim falar, clínica, você já tem isso negociado, prossiga com o que você tem. Tá? Aqui foi a entrada na TUS. Reparem que a data fim de implantação foi 31/12/2023. Então, nós do CBR só começamos a fazer divulgações, soltar parecer, divulgações a partir desta data, que era onde o prazo final das operadoras de saúde de darem cobertura a esse procedimento já estava concluído. Então, ou seja, desde o dia 1/1/2024, elas são obrigadas a oferecer para os seus beneficiários cobertura a esses procedimentos. No rol, a referência que eu tenho, lembre que o rol é descritivo. Exatamente essa é a tabela de referência. Inclusive, se você entrar no site da ANS, você joga o nome do procedimento e ele te diz se tem rol ou não. É esta coluna, correlação sim ou não. Sim quer dizer que tem cobertura no rol da ANS. Tá? Então, assim, não tem desculpa. Eu já ouvi semana passada, não, porque tem uma regra no rol que não dá cobertura, uma aba, né, doutora Sibeli? Uma pasta. Conversa, mentira. Está no rol, tem cobertura. Então, assim, vocês precisam se preparar que vocês vão ouvir os maiores absurdos da vida para o cara não dar para vocês o que ele tem que dar. Tá? Ponto importante também dizer, eles não são obrigados a credenciar todo mundo quando está no rol, porque o rol é a obrigação da operadora com o seu beneficiário. Mas, por lógica, se você é credenciado na modalidade, ele tem que te credenciar nesses itens também. Não faz sentido, né, ele ter ressonância credenciada com você e não cadastrar o laudo evolutivo de ressonância, o laudo de revisão de ressonância. Tá? Vamos lá. Esse aqui são as regras que nós colocamos dentro da CBHPM. Como a gente sabia que o assunto era muito polêmico, nós fizemos regras e pareceres. Tá? O conteúdo é o mesmo, só que regra da CBHPM vale para quem adota a CBHPM, qualquer versão, parecer vale para todo mundo, inclusive planos estaduais. Então, o recado que o CBR está dando como sociedade médica responsável a nível nacional, mesmo para plano do Exército, plano da Marinha, IPASGO em Goiânia, Planserve na Bahia, olha, tem que pagar sim, esse é o parecer do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Vamos lá, pontos importantes. Na CBHPM, quem quiser estar nesses códigos de regra, CBHPM no fim de cada capítulo tem códigos onde estão regras de cobrança. Tá?
E existem dois pontos principais quando a gente fala de exames evolutivos. Primeiro ponto, somente deve ser feito quando o paciente disponibilizar fisicamente ou eletronicamente as imagens do exame anterior. E no laudo evolutivo deverá ser registrado o procedimento atual e os dados do exame ou exames anteriores, com data, clínica, médico e quais procedimentos. Por que nós fizemos isso? Para não haver fraude. Nós sabíamos que isso ia ser um grande desafio e um impeditivo para as operadoras implementarem. Então, quando a Agência Nacional de Saúde participou da reunião conosco na Câmara Técnica da CBHPM, ela se agradou muito dessa regra, porque dá rastreabilidade. Tá? Segundo ponto, eu não preciso de pedido médico, ainda dentro do primeiro tópico. Veja que não estamos falando de pedido médico. Por quê? A decisão é do radiologista. Imagina um cenário onde um paciente chega para você com o exame anterior, você fala, não, eu vou laudar só o atual e não vou ver o anterior. Se passa algum diagnóstico errado, de quem é o risco jurídico disso? Então, a prerrogativa por isso é do médico radiologista, da mesma forma que o uso de contraste, não é do médico solicitante. Tá? O item 2, ele deixa claro que existem várias possibilidades, diversas situações de uso. Tá? E aí só dão exemplos. Entre elas destacamos monitorar a resposta ao tratamento de lesões neoplásicas, inflamatórias, infecciosas, controlar coleções inflamatórias infecciosas, verificar a estabilidade de lesões e assim por diante. Mas o ponto principal é, por fim, ressaltamos que situações específicas a critério do médico. Então, a decisão é do radiologista, isso tem que ser assim porque existe uma possibilidade imensa de eu fazer o laudo evolutivo com embasamento médico, científico. Então, a gente começou a escrever esse parecer, não tinha como botar tudo no documento só, já estava em 3 páginas. Então, o que nós fizemos? Nós exemplificamos isso e deixamos a critério do médico radiologista. No caso dos exames de revisão, é o oposto. Eu preciso de uma solicitação. Eu tenho as observações da CBHPM e tem laudos de revisão, somente devem ser quando solicitado por médico. Por que isso? Porque aí eu preciso que algum médico peça, ou o próprio paciente, ele tem direito por lei disso, tem normativa da Anvisa disso, de pedir uma revisão. Mas aí, neste caso, que seria uma exceção, o médico radiologista que colocaria o pedido dele para poder estar fazendo essa revisão. Óbvio, eu preciso ter acesso ao exame anterior. Não tem como eu fazer uma revisão sem ter acesso ao exame anterior. Tá? Aí a gente traçou aqui alguns passo a passo, né? Assim, bem simples, é óbvio que o assunto é muito mais complexo, mas vai dar uma boa direção para vocês. Então, primeiro assunto dentro da clínica. Eu preciso levantar o porte hoje que cada modalidade paga para mim de cada operadora. Então, ressonância da Unimed. Quanto paga de porte? Está lá escrito. UCO, porte, filme. Então, já existe esse valor em cada negociação sua dentro da clínica. Então, o primeiro ponto é levantar isso. Que se eu chegar para negociar com a operadora achando que eu vou negociar valor, é óbvio que ela vai oferecer 10% disso. Eu não faria diferente. Então, a questão é você se posicionar. Olha, eu já tenho credenciado com você esse valor e gostaria que a gente credenciasse esse procedimento, porque eu preciso dar atendimento aos pacientes. Tá? Aquela história do fazia de graça, sim, fazia, não faço mais. Não quer dizer porque fazia antigamente, vou continuar fazendo. Simples como isso. Tá? Segundo passo, para as operadoras de saúde que não sabemos o valor do porte dos exames, como assim eu não sei? Está empacotado. Então, algumas grandes operadoras no Brasil empacotaram exame misturando UCO, porte e filme. E não tem como saber o histórico. Nós fizemos um estudo baseado em consumo epidemiológico, qual seria o percentual deste valor para vocês poderem aplicar. Uma ressonância, 13%, uma tomografia, 22%. Sempre sobre o valor do procedimento, não o valor de contraste, porque a conta não fecha, né? Eu mal consigo hoje repor
a bitributação em cima do contraste, imagine eu ainda remunerar médico em cima disso. O CBR fez um estudo baseado em dados epidemiológicos para determinar esse porte, e vou mostrar no slide 10. Tá? Criar mapa de ação com todos os valores de todas as modalidades de todas as operadoras. Então, crie um Excel simples. Eu tenho aqui as 7 modalidades, eu tenho aqui as 60 operadoras. Qual é o valor de porte que eu já tenho negociado com cada uma dessas e quem eu não tenho? Tá? Para ficar mais fácil, não saem de qualquer jeito para cima da operadora. Saibam usar, saibam dar o primeiro passo. Tá? Utilizar material de divulgação do CBR para sensibilizar os médicos solicitantes e operadoras de saúde. O CBR tem publicado parecer, o CBR tem publicado notícias, justamente para sustentar sua retórica no comercial. Comercial é uma área muito sensível, tá? Porque não adianta chegar, faz aí que eu estou mandando. A força está do lado deles. Eu preciso sempre ter uma abordagem com conteúdo, com documento, por isso que nós estamos explicando isso. Tá? Caso os médicos solicitantes queiram incluir no pedido médico a necessidade de laudo evolutivo, mesmo não sendo necessário, porque a decisão é do médico radiologista, poderia ser um reforço interessante. Tá? Por que a gente não colocou que é obrigatório? Senão a gente ia virar refém do médico solicitante, não faz sentido, a decisão é do radiologista, como eu citei, igual ao contraste. Aqui estão os estudos e o exemplo dos portes. Então, eu tenho um exemplo aqui utilizando a CBHPM, terceira edição, porte 100%, U11 50, filme 2170. É a CBHPM mais antiga, mas o que interessava é esta relação. Dentro de um valor de procedimento, aqui estão exemplos de procedimentos empacotados. Quanto seria o percentual para eu descobrir o porte? São estes percentuais. Ressonância 13,78%, tomografia 23,08%, PET 12,26%, ultrassom 43% e assim por diante. Tá? Então, aqui estão exemplos de negociações empacotadas que eu consigo descobrir o porte por isso. Tá? Então, maneira simples e fácil, CBR vai estar disponibilizando esse tipo de documentação no mercado. Quinto passo. Caso a operadora negue o credenciamento, dependendo da participação dessa operadora na clínica, podemos seguir diferentes caminhos. Operadoras médias e pequenas, deixar claro, se não houver credenciamento, iremos cobrar dos pacientes. Por quê? O paciente tem direito. O paciente, eu tenho que instruir o paciente em seguida. Por quê? Fala, paciente, sim, você tem direito, sua operadora tem que te dar cobertura, e ela não me credenciou. Enquanto não credenciar, eu só consigo fazer um exame para você evolutivo, que é o que você precisa, se você pagar no particular e buscar sua operadora para ser reembolsada. É óbvio que a gente quer fazer isso para acelerar o processo de credenciamento. E funciona, que é uma maravilha. Operadoras grandes. Dizer que não vamos fazer o laudo evolutivo alegando para o paciente que não somos credenciados para esse tipo de laudo e pedir para o usuário buscar orientação na operadora ou na ANS. Explicar para a operadora que não podemos obrigar o médico a trabalhar sem ser remunerado. Tá? Aí tem né, aqui embaixo bem importante, né? É óbvio que tudo tem risco de descredenciamento. Cada clínica vai saber a força que vai pôr no assunto. Cada clínica vai entender seu melhor ponto, a sua melhor estratégia. Dizer que não existe risco de descredenciamento hoje no Brasil que nós vivemos é uma mentira. As operadoras, nos últimos 2, 3 anos, têm usado estratégia de descredenciamento em massa, a ANS não tem feito nada. Mas as operadoras precisam de nós. Elas não conseguem instalar 100 ressonâncias, elas não conseguem instalar 10 mil ultrassons. Então, essa história de verticalização é muito bonita no livro. Na verdade, a maior parte da radiologia não é verticalizada, não é nem 5% verticalizada. Então, assim, óbvio, não sejam agressivos, óbvio, se organizem para falar com as suas operadoras, mas toda a documentação, todos os pareceres do CBR sustentam essa solicitação. O paciente tem direito, o médico tem direito. Tá?
Nós vamos estar abordando isso com muito mais detalhes no curso de gestão de clínicas do CBR. É muito importante porque retórica e resiliência é a chave do sucesso. Eu ouço muita frase assim, mas eu já pedi. Pediu como? Pediu via e-mail? É certeza que você vai ouvir um não. Então, tem formas de pedir, tem retóricas de pedir, tem estratégias para pedir. Isso varia muito e o sucesso está nos detalhes. É isso que a gente aborda nesse curso de gestão, que também é do CBR, e também tem esse foco de ajudar o mercado, né? Porque negociar com fonte pagadora não é para qualquer um. Precisa ter muito preparo, muito estômago e muita estratégia para conseguir suceder. E sim, é possível, a gente tem feito isso através dos anos. Tá? A minha participação para por aqui, eu vi já que tem mãozinha levantada. Quem tiver pergunta pode colocar no perguntas e respostas ou no chat, eu não sei qual dos dois. A doutora Luciana estará direcionando. Muito bom, Carlos. Acho que você já mitigou várias dúvidas que o pessoal tem. E eu queria apenas reforçar, e você me corrija se eu estiver errada, alguns pontos importantes, que um é laudo evolutivo. Não precisamos de pedido médico, mais uma vez reforçando, é a nosso critério. Sim. E isso vale para exames oncológicos, onde eu vou fazer uma evolução no sentido de progrediu, está estável e de acordo com todos os critérios que temos. Não importa, eu entendo quantos exames a gente vai avaliar para trás, importa que eu estou fazendo laudo evolutivo e aquele porte é para o conjunto, correto? Doutora Juliana, existe algumas zonas cinzentas. O porte não é por conjunto, o porte é por exame que eu vou fazer evolução. Então, sim, eu posso fazer evolução cruzada, eu posso fazer evolução onde eu capturo em outro exame usando uma modalidade diferente. Sim, eu posso ter que precisar de 2 exames e fazer evolução dos 2. Óbvio que o 95% vai ser de um exame para o outro da mesma modalidade, mas não existem travas hoje para isso. Porque a medicina é muito complexa, eu não posso estabelecer 100% assim. Depende de hipótese diagnóstica, depende do histórico do paciente, depende de vários fatores que não dá para você padronizar. O médico tem autonomia. A Federação Médica Brasileira entende que isso é essencial, a autonomia do médico. Excelente. E o outro ponto que eu achei muito importante é que estar no rol da ANS já se torna obrigatório. Só porque a gente, médico, às vezes a gente se confunde com esse monte de letrinha, palavrinha e tudo mais, e estar no rol significa, é obrigatório pagar. Sim. Okay. Mas, doutora, lembre, ele não é obrigado a me credenciar, mas é obrigado a dar cobertura ao beneficiário. Indiretamente, fortalece o meu credenciamento. Sim. Mas é importante sempre deixar claro isso. Sabe por quê, doutora? Eu não posso que a clínica seja arrogante na operadora. Você é obrigada a me credenciar. Não façam isso. É o pior caminho que existe, né? Seja útil, nós somos médicos, nosso objetivo é ajudar, então seja útil. Esse é o ponto. Excelente. Tem uma pergunta que eu acho que vale a pena, apesar de você aparentemente tê-la respondido, mas vale a pena perguntar, a doutora Ana. Ela perguntou se o laudo evolutivo pode ser aplicado quando eu tenho apenas o laudo do exame anterior. Eu não tenho nem físico, nem digital. Eu tenho o laudo. Nós não recomendamos. Pense do ponto de vista médico essa resposta, doutora Luciana. Você se sentiria confortável como médica radiologista, em cima de um descritivo do exame anterior, fazer uma evolução sem ver a imagem? Sim, eu entendo que nas regras lá isso já está claro que eu tenho que ter o filme ou acesso digital, ao PACS, ou acesso ao PACS. Ok, a Ana, então, acredito que estejamos respondidos. Luciana e Carlos, deixa eu só complementar essa pergunta. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar na nossa responsabilidade, né? Quando eu tenho só o laudo e não tenho a imagem,
com todo respeito ao colega que laudou, eu estou acreditando na palavra dele. Se por acaso ele está equivocado, eu estou reforçando o equívoco dele. E isso pode ser questionado até judicialmente, ético e tudo mais. Por isso que eu acho que para nossa segurança, qualquer tipo de laudo evolutivo, eu tenho que ter acesso à imagem, tá? Uma outra coisa que eu acho importante, uma observação, em relação aos laudos de revisão, vocês podem ver que os laudos evolutivos, eu tenho um código para cada procedimento de diagnóstico por imagem. O de revisão, eu não tenho para ultrassom. Por que que eu não tenho para ultrassom? Porque a minha revisão do ultrassom não existe se eu não fizer outro ultrassom. Então, esse é um reforço muito importante, porque nós estamos num momento de muita invasão do ultrassom por outros profissionais que não são médicos, e estamos tendo a confusão que é possível fazer teleultrassonografia. E isso é proibido pela nossa resolução de teleradiologia de 2014. Essa é uma briga que o CBR é outra bandeira que a gente vai reforçar. Quando a resolução, que é mais nova, do CFM, que fala sobre telemedicina, que eu falo sobre avaliação de imagens à distância, não é a imagem de exames de diagnóstico por imagem. Eu estou avaliando um olho vermelho, eu estou avaliando uma foto de uma lesão de pele, mas exames radiológicos, exames de diagnóstico por imagem, não estão contemplados nessa transmissão de imagens de que fala a resolução da telemedicina. A resolução da teleradiologia, apesar dela ser mais antiga, é uma resolução específica da especialidade. Quando eu tenho uma resolução do CFM específica da especialidade, nenhuma outra resolução genérica, mesmo que mais nova, pode se sobrepor à que a gente tem. Então, eu acho isso importante, porque faz parte também, todos os pontos desses laudos de evolução e de revisão foram vistos detalhadamente, para não existir a possibilidade de fazer uma revisão de um laudo de ultrassom, vendo imagens estáticas de um laudo trazido, né? Ou imagens realizadas por um outro operador que não seja o próprio operador. Só isso que eu queria aí ressaltar, acho importante. Obrigada. Doutora Luciana, eu estou com acesso às perguntas. Quer que eu dê seguimento aqui? Ótimo. Vamos lá? Vamos. Eu vou dar seguimento aqui. Eu vou começar pela primeira que está na pilha e vou descendo. Eu não vou citar o nome das pessoas para não ficar expondo, eu só vou falar a pergunta, tá bom? Não vejo como colocar isso em prática no Rio de Janeiro. Os convênios estão empacotando tudo. Doutora, isso não é uma verdade. Eles fazem vocês pensarem isso. Então, assim, quem pouco empacotou foi Bradesco, Sul América tentou, não conseguiu, e algumas Unimedes conseguiram. 90% do mercado não é empacotado, mesmo no Rio de Janeiro. Então, assim, cuidado com o que vendem para vocês. A fonte pagadora é especializada em manipular médico. Médico acredita rápido na história. Eu tenho uma regra simples, operadora 99% das vezes mente, 1% omite. Ou seja, ela mente sempre. Então, cuidado com o que vocês ouvem, tá? Então, mesmo no Rio de Janeiro, sim, vai ter credenciamento, sim, o beneficiário tem direito, e sim, o médico radiologista vai receber se ele quiser receber, porque no fim do dia, quem trabalha é o médico radiologista. Se ele se negar a fazer o laudo evolutivo, a clínica não pode fazer nada. Então, esse é um ponto muito importante para vocês entenderem. Isso não é uma questão de operadora, isso é uma questão do médico, pessoa física. Então, isso vai bem mais além do que a gente está discutindo aqui. Tá? Vou para uma segunda pergunta aqui.
Boa noite. Seria aplicável o laudo evolutivo remunerado em caso onde somente esteja disponível o relatório anterior, sem mais... Essa a gente Essa eu já já respondeu. fiz. Tá. Vamos lá, terceiro. Como é trabalhada a valoração desses códigos de laudo evolutivo e revisão em negociações com operadoras que não utilizam a CBHPM, e sim tabela própria de valores com valores em reais? Então, doutor, eu vou poder seguir a mesma lógica, né? Por quê? A CBHPM é um estudo técnico. Então, o UCO, Porte e o Filme, eles são um estudo técnico reconhecido pela sociedade brasileira, inclusive pela Agência Nacional de Saúde. Então, não é assim, decidiram o porte o UCO tirando o palitinho. Tem uma lógica, usem os mesmos percentuais. A retórica nossa sempre tem que ser uma retórica sólida. Olha, é esta a composição do procedimento, é essa parte do exame que eu tenho direito. Ponto. Não estiquem essa conversa. Tá? É óbvio que vai ter que haver uma negociação, não foi abordado ainda esse tema aqui, é um tema mais belicoso, vai ter que ter uma negociação com a clínica, porque é através da clínica que você vai faturar, através da clínica que vai dar o laudo. Então, assim, alguma negociação vai ter, mas é a menor parte que tem que segurar na clínica, não a maior. Então, vocês têm que ajudar a clínica, como médicos radiologistas, a fazer isso evoluir. Por quê? Com certeza, onde hoje vocês ganham 0, vocês vão ganhar bem mais. Doutores, eu estou seguindo a fila, mas fica à vontade de me interromper. Aqui também para a clínica tem que ter alguma vantagem, né? Então, Sim. dependendo dessa negociação, ela nem vai querer correr atrás, que ela também vai ganhar alguma coisa. Sim, sim. Né? Ela vai ter um custo em cima disso. A gente precisa aprender a dividir, né? Porque a fonte pagadora sempre faz o oposto na nossa cabeça. Ela diz para a gente se degladiar entre nós. Infelizmente, ela consegue botar isso na cabeça dos donos de clínica. É o oposto, eles deveriam ser irmãos siameses, porque se ninguém na região fizer aquele preço, a operadora não tem opção, ela vai ter que pagar o outro. Tá? Vou seguir aqui. Boa noite. Em que momento devemos lançar o código do laudo comparativo e solicitar a autorização da operadora? Nem sempre sabemos que terá comparativo no atendimento na recepção e sim na hora de laudar. Excelente pergunta, doutora, obrigado. A mesma lógica do contraste. Você sempre tem certeza do contraste já no balcão de atendimento? Não tem. É a mesma lógica. Só vai saber o uso ou não do contraste quando isso bater lá no médico. Então, assim, por lógica, eu tenho certos procedimentos que 90% são evolutivos. Operacionalmente, eu posso até facilitar, pôr no começo e tirar se não for, ou eu posso fazer o fluxo de bateu no médico, o médico falou, olha, aqui eu vou fazer evolutivo, inclui na guia do paciente isso, e nós vamos cobrar isso da fonte pagadora. Por isso que tem que ser vocês, médicos, a decisão. E sim, recomendo, põe um pedido médico de vocês, porque isso que vai constatar que a decisão foi sua de pedir um laudo evolutivo e você tinha acesso às imagens anteriores e as imagens eram viáveis. Esse é um ponto importante. Nem sempre trazem imagem boa. Às vezes pode trazer um laudo impresso em papel, laudo mal feito, e não vai ser viável fazer evolutivo. E você tem que escrever isso no seu laudo até para se proteger juridicamente falando, né? Olha, não foi possível fazer o laudo evolutivo porque não tinha imagem anterior. Então, assim, nós vamos começar a soltar muitas perguntas e respostas no mercado, porque o assunto é grande, e aí a gente vai compondo isso. A doutora Cibele já encomendou isso para nós. Vamos lá. Qualquer tipo de evolução podemos cobrar o código juntamente? Exemplo, tamanho dos nódulos. Doutora Cibele, quer responder? Doutora Luciana, pergunta mais médica. Sim, eu entendo que, por exemplo, o nódulo, a gente compara tamanho, evolução, qualquer nódulo de qualquer procedimento, a gente tá valendo, né? Não tem todos os métodos de imagem estão valendo o laudo evolutivo, né? E eu entendo... Desculpa, doutora. Eu entendo, inclusive, que doenças difusas, por exemplo, não necessariamente eu preciso ter tamanho, algo mensurável, pode ser uma comparação eventualmente até subjetiva, quer saber se aumentou o grau de esteatose ou não, eu entendo que cabe, desde que eu entendo que as coisas são comparáveis como médica, eu entendo que
podemos fazer a comparação, correto? Perfeito, é isso aí. Extremamente interessante, porque percebam que, na verdade, assim, é o ponto de vista médico. Eu realmente estou fazendo uma comparação, uma evolução. Então, é a mesma decisão que vocês tomam no contraste. Vocês sabem a hipótese diagnóstica, o médico solicitante geralmente orienta o porquê ele quer aquele exame, a anamnese do paciente diz quais são os sintomas e o que, né, por que ele está fazendo o exame. Tudo isso vai ajudar na decisão de vocês. Vamos lá. Roberto, desculpa, ia falar o nome, não pode. Né? Boa noite. Em caso de negativa de convênio, qual o caminho objetivo a seguir? Denunciar diretamente a ANS seria interessante? Não funciona a denúncia, por quê? A ANS fez a parte dela, ela deu obrigatoriedade de cobertura. O que você pode fazer, doutor, é não fazer o exame. Você não é obrigado a fazer exame de graça. Agora, assim, mas isso vai trazer risco. Por isso a gente fala para tomar cuidado a forma que vocês tratam isso. É óbvio, eu não vou chegar amanhã e falar, vocês chutando todo mundo. Mas eu preciso fazer o trâmite. Os passos que nós sugerimos. Levanta os valores de porte, faz uma carta solicitando credenciamento com as operadoras, anexo o parecer do CBR. Por quê? Eles têm que ter a oportunidade de te credenciar. Não, me deu negativa. Aí é caso a caso, operadora. Eu quero continuar fazendo de graça porque eu morro de medo de descredenciamento. É uma decisão sua. Então, assim, não adianta delegar a decisão. Nossa, o CBR vai tomar decisão na minha clínica. Não, o CBR não vai tomar decisão na sua clínica. A doutora Cibele fala que eu sou meio rústico nas respostas. Mas fica esse mundo ilusório que um príncipe encantado vai entrar e tomar decisão no meu negócio e o risco. Não existe, gente. Vai ser caso a caso de cada um. Carlos, queria fazer uma pergunta para a Cibele, que é fictícia, mas hoje a gente já faz laudo evolutivo e a gente está começando, nesse momento, uma batalha. Isso. Você acha que já deveríamos formalizar do modo correto laudo evolutivo, a tomografia de abdômen com laudo evolutivo, já colocando de acordo com as regras, comparado com o exame tal, de tal lugar, por tal médico? Você acha que a gente já deveria começar a acostumar o mercado a ouvir esse nome? Acho, porque a gente precisa despertar alguma coisa ali no médico assistente. E nas auditorias também. A gente tem muitas auditorias, né, de médicos auditores vão na clínica em loco, pedem muitas vezes para pedir os laudos, e aí eles vão ver aquilo. Falei, que estranho, que interessante. Acho que a gente tem que provocar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que provocar a operadora com essa conversa, o médico assistente com esse jeito diferente que nós estamos recebendo os laudos. Olha que engraçado isso. E o paciente. Acho que a gente tem que sensibilizar todo mundo. Apesar de não ser obrigatório, eu acho que seria interessante o médico solicitante ir colocando pedido também, favor, comparar com o exame tal, com o exame Exato. não ser obrigatório, que vai reforçar que existe essa necessidade, né? E, doutor Rogério, Exatamente. para o médico solicitante é mais importante porque ele não entende isso. Para ele, o laudo é tudo, com evolução, com tudo. Então, na cabeça dele, ele sabe discernir a consulta e o retorno dele, que é o negócio dele. Para nós, na radiologia, ele não entende. Então, isso é uma forma da gente educar o médico solicitante. Fala, olha, tá vendo? Eu tive que ler 2, 3 exames para te dar a resposta. Não foi um exame. Eu não fiquei 10 minutos, eu fiquei 2 horas em cima disso. Então, faz parte, sim, do processo educativo para entenderem a mudança. Porque, infelizmente, doutora, você falou isso. Os médicos acham que a gente é dinheirista, né? Que eles falam. Então, eu fico vendo o seguinte, todo mundo que recebe, às vezes, muito exame também, exame para rever, acaba que, antes desse negócio, eu já tinha falado, eu peço até para botar, quando você mandar o paciente, escreve lá para ele não esquecer de trazer os laudos, os exames antigos, que a gente tem que olhar. Né? Isso é muito importante, né? A gente vê esse acerto. Então, assim, aqueles que mandam volume maior, todo mundo tem esse cara que manda mais. Então, se a gente educar uns 4 ou 5,
De repente, aquilo ali vai servir de exemplo para outros, né? Gente, isso lembra demais a questão do ultrassom de mama e axila. Uhum. Foi uma guerra. Uma das maiores demandas que a gente tinha dentro do CBR, com pareceres e mais pareceres da comissão de mama, as operadoras invertendo a história, porque o que que acontece? A gente, inclusive, mudou, né, Carlos, uma das lutas nossas, porque dentro da codificação que vem dentro da CBHPM, na tabela TUS, que é ultrassom de estruturas superficiais, a gente tinha, me lembra, Carlos, é, escroto, Tiroide, músculo, tiroide, axila, não, tireoide é do outro. Eu acho que é músculo, não é escroto, é músculo, eu esqueci o outro. Eu sei que é músculo e axila. E aí, músculo, quando a gente vê lá na frente da CBHPM, uma coisa que a gente não sabe é uma coisa que fala incidência. É incidência 2. Quando eu tenho a incidência, por exemplo, ultrassom de mamas, é incidência 1. Quer dizer que eu vou fazer as duas mamas como se fosse um exame só. Eu não vou pedir mama direita e mama esquerda. Pela codificação, a incidência 1 me fala que eu tenho que fazer as duas. É como se as duas, a avaliação das duas fosse pertencente a só um exame. doutora, estruturas superficiais, Isso, cervical ou axila ou músculo ou tendão. isso, obrigada. E a gente tinha axilas. Vinha tudo no singular, dentro do parênteses, e axilas no S. Então, Um erro de grafia, fique isso. claro. Então, o que que as operadoras falavam? Não, não tem pura axila, não. Como tem o S, eu estou analisando as duas, mas a incidência lá na frente é 1. O que que a gente fez? Isso aqui, né, Carlos? Até agora a gente está mexendo com isso lá dentro da ANS. Nós pedimos para tirar o S da axila. Foi uma luta para conseguir tirar esse Nos S. 3 Não, lugares, na CBHPM, na TUS e no ROL. exatamente, no caminho, né? Na via Briga do sacra. Oeste. No E aí SG. conseguimos. O que que aconteceu com a comissão de mama? A comissão de mama fez um parecer falando que a avaliação das mamas, pelas melhores evidências, tinham que ter também a avaliação das axilas. E aí, o que que a operadora falou? Não, o parecer do CBF falou que a ultrassom de mama inclui ultrassom de axila, não tem que pagar mama e axila. A gente falou, não, peraí, você está interpretando errado. Não é bem isso. Aí nós tivemos que fazer outro parecer da comissão de mama falando isso e falando o seguinte, que o médico pediria o ultrassom de axila. E em pedindo o ultrassom de axila, o médico receberia pelo ultrassom de mama e pela ultrassom de axila. A gente tinha que fazer 1000 manobras no português, porque a operadora vinha e interpretava ao contrário. E aí, o que que a gente começou a ver no mercado? Eu lembro um grande hospital mandando para todos os médicos do corpo clínico dele que, a partir do momento que ele pedisse avaliação de ultrassom de mamas, ele deveria também pedir avaliação das axilas, porque era muito importante aquilo. E aí a gente começou a ver ultrassom de mamas, ultrassom de axila, ultrassom de mama, ultrassom de axila. E aí a gente começou a ver os dois códigos. Ah, mas a maioria não paga 2 axilas. Tem gente que recebe 2 axilas. Mas é aquela história. Para quem não recebia nenhuma axila e avaliava a axila, receber por uma axila já está de bom tamanho. Ninguém mais briga por causa de ultrassom de axila, de pagar ou não pagar. Até o Bradesco, que resolveu inventar um tanto de glosa agora, ele glosa de vez em quando, mas ele vai pagando. Devagar, mas paga. É o que eu sei. Mas foi o trabalho do médico radiologista com os médicos assistentes. E eu vejo o mesmo caminho para essa questão dos laudos evolutivos. Mesmo não sendo obrigatória a solicitação, a gente começa a pedir para aqueles colegas que são nossos parceiros, pede isso para mim. Eu preciso que na guia
esteja escrito isso, eu preciso que o paciente leia. Ó, laudo evolutivo, o que é laudo evolutivo? Aí você vai explicar. Eu acho que é por aí, gente. É trabalho de formiguinha, mas formiguinha brasileira, que não cansa nunca, viu? Só um complemento. Formiguinha Cibele. Só um complemento importante, né? As fontes pagadoras têm uma estratégia de automutilação em cima de clínica que funciona há 20 anos. Eu gloso, a clínica tem o programa Glosa Zero. O que é isso? Acato que a operadora glosou. Ou seja, para de cobrar. Então, assim, se vocês têm direito, está documentado, não parem de cobrar, porque esse dinheiro não está perdido. Esse dinheiro está lá e é passivo de recurso. E hoje a Agência Nacional de Saúde tem um indicador percentual de glosas que nós, do CBR, que pedimos para criar. Então, ou seja, hoje expõe a fonte pagadora que tem má prática. É óbvio que ela não fala isso para vocês, né? Eu tenho 31 perguntas, eu vou dar uma acelerada, tá, gente? Exato. Carlos, eu inclusive já disse para o pessoal aqui que talvez a gente não consiga responder tudo. Eu entendo que um horário viável para o nosso webinar, nós ficaríamos aqui a noite inteira, né, Cibele? Mas acho que podemos ter várias rodadas, e acho que por vários estados, então eu vou pedir depois ao Moura que responda as sobressalentes. A gente já tem uma grande quantidade, então eu vou deixar ele acelerar, mas provavelmente a gente vai sobrar alguma coisa aí, né? Sim, Mas vamos sim. lá. Vamos lá. Perguntar a respeito do SUS, né? Alguma previsão para o SUS? O SUS é outro mundo, gente. O SUS depende de orçamento do governo. Infelizmente, o SUS não está na realidade que nós vivemos. Então, assim, isso não foi tratado em nível de SUS. Isso primeiro precisa estabilizar na saúde suplementar, né? Gostaria de saber qual foi a resolução normativa da ANS que incorporou o laudo evolutivo. Manda a consulta para o CBR, o CBR responde isso fácil. Tem no site do CBR, tem documentação, mas o CBR responde. Excelente exposição, gostaria de saber quando o radiologista é PJ e a negociação é feita pelo hospital diretamente, como proceder? Cobra do hospital, o hospital cobra da fonte pagadora. Porque, infelizmente, hoje, a grande maioria dos radiologistas são pessoa jurídica. E assim, ou é do hospital ou é da clínica, vocês têm que fazer, né, o esforço para que isso seja cobrado correto. A clínica e o hospital, eles têm a desculpa que não podem obrigar vocês e pressionar vocês. Então, isso é interessante nesse ponto de vista. Então, dá para fazer essa negociação. Fala, doutora. Carlos, mais uma vez eu venho falar, é importante demais a questão da união dos colegas, todos se organizarem para poder negociar isso com suas clínicas e com seus hospitais, né? E, mais uma vez, eu reforço a importância do associativismo. Uma representação de uma sociedade mineira que tem 300 radiologistas é uma coisa, que tem 1.000 é outra. CBR eu falo a mesma coisa. Então, a gente tem que se unir e tem que juntar forças mesmo. E esse exemplo de união a gente faz muito dentro das nossas sociedades de especialidade, né? Que podem nos orientar e que podem nos apoiar em relação a isso. Não Eu falar adianta só também ficar que reclamando no JPR, né? Não, não, eu queria falar também que vai ter essas obras que vocês falaram de Pernambuco, do Rio, que está querendo montar a mesma webinar, passa para o pessoal do sim, comercial, do financeiro, do faturamento, para eles assistirem também, né? Isso não é só para médico, não. Aliás, é mais para eles até, né? Ó, tem mais uma pergunta aqui. Boa noite, uma dúvida. Temos que contratualizar mesmo estando no hall? Sim, o hall, como eu disse, não gera nenhuma obrigação em relação ao prestador. O hall é pro beneficiário, é quem compra plano de saúde. O prestador tem que fazer o trâmite, sim, tem que negociar, né, solicitar credenciamento com a fonte pagadora. Nos exames... Pode falar, Carlos, doutora. eu queria fazer uma pergunta, só voltando lá atrás, quando a gente está falando do laudo de revisão, eu entendo que esse pagamento é um pagamento honorário médico. Quando eu sou PJ e estou negociando com a outra PJ, a gente sabe dos impostos em cascata, etc, 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 não sei se é exatamente esse nome. Existe, Cibele, alguma sugestão de negociação com as clínicas, hospitais?
porque, vamos dizer, se é R$ 100, não tem equipamento envolvido, não tem nada. Existe alguma sugestão do CBR? Entendeu a minha pergunta Aham. capciosa? Não existe nenhum estudo que nós fizemos especificamente em relação a isso, Lu, mas a gente entende que não pode ultrapassar 20%, porque você tem ali um trabalho de faturamento, que é mais ou menos uma conta que a gente faz, do ponto de vista de, vamos dizer assim, cobrança administrativa da operadora, né? E talvez a questão da papelaria, da impressora, enfim, Entendi. eu não tenho mais nada agregado ali, né? A gente tem que realmente mostrar que é um trabalho nosso, né? E você sendo PJ, você pode trazer essa responsabilidade mais para você ainda, porque você como PJ, você é muito mais responsável pela emissão daquele laudo do que a PJ maior que está te contratando. Eu falo isso do ponto de vista de Código Civil, inclusive com inversão de ônus da prova e etc, etc. Então, é uma forma de mostrar que a sua responsabilidade imputada à PJ é muito mais, a sua PJ é muito mais individual sua do que compartilhada entre as duas PJs. Complementando a resposta da doutora Cibele, tem uma questão de bitributação. Isso é indiscutível. Bitributação no Brasil em empresas de lucro presumido, estamos falando de 13 pontos percentuais de cara. Então, é esse ponto que a gente precisa analisar, e mais isso que a doutora falou, né? Eu não tenho um custo zero, mas também não tenho nenhum custo absurdo, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Nos exames particulares também se aplica? Exames particulares têm uma dinâmica diferente. Eu acho que se aplica, mas depende muito da concorrência também. Infelizmente, as clínicas elas ficam, né, jogando o valor para baixo, achando que estão fazendo uma boa coisa no seu mercado. Na verdade, isso é pior, né? Porque quanto mais você joga o valor para baixo no particular, mais o mercado inteiro paga menos, inclusive as fontes pagadoras. Então, sim, se aplica, mas aí a precificação disso vai ficar por conta de cada clínica, conforme o seu mercado e os seus concorrentes. Quando um laudo evolutivo está envolvidas mais de uma modalidade de diagnóstico por imagem, por exemplo, mamografia e ultrassom, como cobrar da operadora? Então, mas aí o ponto importante aqui é assim, eu estou fazendo evolução de outra mamografia e de outro ultrassom? Se for, sim, eu posso cobrar mais um evolutivo de mamografia e mais um evolutivo de ultrassom, sem problema nenhum. A operadora de saúde pode exigir solicitação médica para a cobrança do laudo evolutivo ou glosar esses procedimentos? Glosar a operadora sempre pode, né? A Reveli ela faz isso o tempo todo. Mas nós sugerimos que vocês ponham um pedido médico do radiologista, para haver a prova que houve o entendimento do radiologista que havia necessidade e que ele se responsabilizou por esse laudo evolutivo. Então, né, o CBR preconiza que sim, doutora Cibele, falei sem te perguntar isso. Não, mas é isso aí. Mas concordo com você. Tá? Não seremos processados por cobrar do paciente uma parte do exame que não é credenciada? Não, não vai ser, porque eu não tenho credenciamento. Se eu tivesse credenciamento, eu não podia cobrar do paciente. Por isso que a gente fala, primeiro peço o credenciamento, né? Depois, se negar o credenciamento, aí sinta-se à vontade de cobrar do paciente. E a gente está se baseando no rol. Quer Sim. dizer, o que é obrigatória a cobertura? É obrigatória para a operadora e pode ser obrigatória para mim também. Eu estou mostrando que eu tenho o direito de receber. Não estou inventando. Existe a codificação, existe aquilo já normatizado dentro da Agência Nacional de Saúde. Não existe irregularidade para essa cobrança, então não tem processo. Vamos lá. Em ambiente hospitalar, como ficariam os exames de leito em UTI? Seria incluído o código de laudo evolutivo? Gente, boa pergunta, né? Mas aí a questão... Eu não sei responder, doutora Cibele. É difícil eu não saber responder, mas essa...
porque é muito, você está fazendo um dia atrás do outro, né? Você não parou para fazer um laudo, fazer um histórico, relembrar o laudo antigo. Mas, doutora? Eu acho que uma coisa é até saber se esse laudo vai parar na mão do radiologista, né? Que a maioria vai lá, quem está de plantão avalia e pronto. O radiologista é o último a ser lembrado nessa hora. Eu não duvido nada que daqui a pouco os médicos da urgência, emergência, os intensivistas vão estar lá com a bandeira querendo receber para laudo evolutivo também, do jeito que a coisa está caminhando. Mas eu acho que se parar na mão do radiologista essa avaliação, eu entendo que sim, por que não receber? Se ele faz o estudo comparativo, se ele tem as imagens para comparar, ele vai registrar, e pode ser até ele mesmo, comparando com o laudo que ele deu no dia anterior. Eu não vejo dificuldade para esse recebimento, não. Acho que ele é justo e ele é lícito. Está respondido. Vamos para a próxima aqui. Uma operadora nos informou, entrou uma antes. É você, né, doutora Luciana, que está mexendo aqui, pula a pergunta de um lado, pula do outro. É que eu estou respondendo as fáceis. Vamos lá. Uma operadora nos informou em um manual necessário guia de solicitação para realizar estudo evolutivo. Penso que esse pedido seria do próprio ex-solicitado. Exame. Exame, EX é de exame, então. Não, gente, não precisa. A decisão é do médico, isso não está escrito dessa forma em lugar nenhum. E lembrem o que eu falei, a operadora vai inventar regra que não existe. Vai. Isso vai fazer parte desse embate nosso que sempre existe. Tá? Como vocês imaginam o fluxo de execução e cobrança? O paciente vem fazer exame, então vamos lá. A gente falou, mas vamos de novo. O paciente chegou na sua clínica. Imagina como você cobra hoje o contraste. Você tem certeza do uso do contraste ou não? Não tem. O paciente passa na recepção, autoriza o exame dele, faz a elegibilidade do paciente, chega no médico. O médico vai falar, olha, deixa eu ver o exame anterior ou deixa eu entrar no Pax do concorrente ou no meu Pax. Tá aqui a imagem, eu vou fazer exame evolutivo. O médico vai pedir para voltar na recepção essa guia e ser incluso o procedimento evolutivo, e aí depende de cada operador. Precisa autorizar? Vai seguir o fluxo normal. Vai entrar em contato, vai autorizar e vida segue normal. Isso vai estar incluso no faturamento e cobrança. É um fluxo que é o mesmo fluxo hoje de contraste, que vocês, maior parte médicos, não conhecem. Na sua clínica pergunta, como a gente cobra contraste aqui? Como autoriza, como cobra? Mas contraste não tem autorização. O que muda é a autorização, que é uma regra de operadora por operadora. No caso do ultrassom, se a revisão do laudo não tem revisão para ultrassom, for feita pelo médico, não tem. Já foi falado, revisão para ultrassom não existe nem o código. Nós, CBR, entendemos que não é possível, nem criamos o código. O médico solicitante pode incluir no pedido médico a solicitação do laudo comparativo com código específico? Isso não ajudaria? Não, não tem necessidade. Pedido médico no Brasil sempre foi interpretativo, não é codificado, até porque o código é um código de cobrança, não é um código de solicitação. Vamos dar exemplo, ressonância de articulação. Quantas articulações tem o corpo? Só tem um código de RM articular. Então, o médico nunca pediu por código, porque a codificação de mercado é para cobrança, não é para solicitação. Então, é só o médico dizer que ele quer um exame comparativo, daí para frente, não precisa, mas se ele disser, fortalece a demanda. Para exames anteriores realizados na mesma clínica, onde será realizado o laudo evolutivo, também vale a remuneração do laudo evolutivo? Sim, vale. Vai dar o mesmo trabalho do médico, ele vai ter que ver o exame anterior, e ninguém tem memória de elefante, né? Esse exame, não, muitas vezes, a maior parte das vezes, não foi feito um dia antes, foram meses antes. O médico radiologista pode se negar a realizar o laudo evolutivo? Podemos receber retaliação dos médicos solicitantes? E os médicos executantes ficam preocupados com isso? O médico radiologista pode se negar sempre que ele quiser, só dá uma justificativa para isso. Tá? Retaliação vocês sempre vão poder receber. A questão é, você está fazendo algo lícito ou ilícito, certo ou errado? Então, a questão é você ter certeza, né? Olha, realmente está injusto, eu não quero mais trabalhar de graça,
eu vou falar com o médico solicitante. Eu acho que é sempre uma boa prática conversar com um colega médico, não é? É algo que fazem pouco e é muito necessário, e falar, olha, não tem como, vou cobrar do paciente, porque a clínica não me remunera para fazer isso e fonte pagadora também não está remunerando. Acho que é o caminho mais adequado. O valor é do trabalho médico, sem custo de exame. A clínica tem participação nessa remuneração? Então, a doutora já falou, tem bitributação, tem a impressão do laudo, tem o faturamento, tem glosa, tem cobrança, tem um fluxo administrativo, né, da clínica. Então, não é normal falar assim, ah, não tem nada. Só de bitributação tem 13%. É óbvio, a doutora Cibele já deixou isso muito bem claro e faz sentido, não tem por que ser a maior parte ou ser metade, é óbvio que não. Mas precisa haver um entendimento desses custos dentro da clínica, né? A clínica precisa ser remunerada por esse custo. Como deve ser constar esse laudo evolutivo em exames de rastreamento, como é o caso da mamografia? Como qualquer outro. É um laudo onde você hoje já faz evolução. Doutora, se quiserem responder. Não, eu acho que só daquele jeito que a gente falou, né? Que foi feito estudo comparativo com exame tal, na data tal, laudado por tal pessoa e pronto, né? E aí fala, teve evolução, não teve, né? Não vê isso, não vê aquilo. Acho que basicamente é isso, com mais dados, né? Sim. Acho que seria bom botar no título, né? Talvez. Isso, Mamografia com laudo estudo evolutivo. tudo evolutivo. É. Não, e lembrando que você vai anotar todos os dados do exame anterior. Então, assim, Uhum. vai estar lá, mas o título é Tá lá. ótimo, que o título seja já bem explícito, né? Isso. Existe respaldo legal e não realizar controle evolutivo por negativa da remuneração médica? Na verdade, sim, né? Se você não recebe, nós não estamos na escravidão. Você não é obrigado a trabalhar, prestar um serviço que você não recebe. Mas a questão é, escreva no seu laudo que não foi autorizado, que não foi, né? Ou não foi, o paciente não queria pagar, não disponibilizou o exame anterior. Então, se defenda no seu laudo. Você não é obrigado a trabalhar de graça. Isso o jurídico do CBR me ensinou, mas no laudo você tem que deixar claro o que aconteceu. Tem uma coisa importante, Carlos e Cibele, que é LGPD, né, gente? Então, não entrem na outra clínica com a senha tal YZ se o paciente não te der autorização para isso. Vocês concordam? Excelente, bem lembrado. Sim. Porque, infelizmente, tem Pax que é abertaço, né? A galera entra no Pax daquela clínica. E a doutora Luciana, nota 10. LGPD é seríssimo. Isso prova que você acessou indevidamente o exame, o teu próprio laudo. Você está gerando prova contra você. Só entrem se o paciente te der acesso, senão, não entrem. Você precisa documentar que ele te deu esse acesso, porque eu faço com frequência, mas o paciente me fala verbal, eu entro na hora. Doutor, Você acha que seria bom você ter um documento falando, olha, o paciente, eu passo o meu acesso ao doutor? Doutor, a questão é mais simples. Se você acessou através do login, né? Porque hoje em dia tem QR Code nos laudos do exame, ou ele te deu login e senha, ou um ou outro você está protegido. A questão é você acessar por algum outro meio. Como eu te expliquei, doutor, existem vários fornecedores de Pax que eles deixam meio aberto o Pax. Os médicos todos do Fleury podem ver qualquer exame aqui dentro. Então, existe essa situação em vários Paxes de várias empresas. Citei uma só, por exemplo. Então, assim, se o paciente não te deu acesso, não faça o laudo evolutivo e ponha no exame que não teve acesso. E a outra coisa que o paciente tem, às vezes, direito que você não queira ver, que ele não quer que você veja o exame anterior, porque ele está repetindo por algum motivo específico. Sim. Ele não quer que você faça copia e cola do anterior. Então, cuidado com a LGPD, porque é uma coisa muito levada a sério hoje em dia, né? Sim, já está dando multa. Sim, e a gente pode discutir isso. Lá vou eu chamar a turma toda para participar. Nós vamos ter um webinar bem bacana sobre LGPD na semana que vem, dia 22, e onde nós vamos lançar o manual do CBR de LGPD, para não ter dúvida de nada, viu? Isso aí.
Primeiramente, parabéns pela iniciativa e conquista, obrigado. Boa noite. Como vamos provar para a operadora que o laudo evolutivo foi realmente feito? Simples, você é obrigado a registrar os dados do exame anterior. Como você conseguiria os dados do exame anterior se você não teve acesso a ele? Clínica que fez, médico solicitante que fez, data que foi feita e qual foi o exame. Cara, essas 4 informações não estão disponíveis na internet. Então, assim, é óbvio que se você tem as 4 informações, você teve acesso ao exame anterior. Exato. Vamos lá. Posso somar a um pedido de revisão do colega o código de análise comparativa, exames anteriores? Fez uma salada de fruta aqui. Revisão é uma coisa, exame evolutivo é outra. Os dois, pelo meu entendimento, raramente vão existir juntos. Pelo meu entendimento, vai existir muito junto em exame oncológico. Revisão junto com evolutivo? É revisão junto com o evolutivo da seguinte maneira: o paciente traz o exame atual, onde alguém pode ter dito que ele progrediu a doença, e o médico ficou na dúvida se aquilo é realmente uma piora da doença dele, e ele tem uma pasta de exames antigos, do início do tratamento até agora. Mas, doutora, os dois não vão ser juntos. Ele vai fazer uma revisão, dizendo se concorda ou não com o exame que ele foi pedido para fazer a revisão, e se ele quiser fazer evolução, vai fazer um pedido novo. Aí ele vai fazer um exame novo e vai fazer evolução. Luciana está com a razão. É, Ela vai ter que, para rever o laudo, ela vai ter que ver os exames anteriores. E, ao mesmo tempo, revisão e evolutivo. Mas eu Pode entendi. acontecer sim essa situação. Mas eu acho, sabe, Lu? Eu acho que fica meio muito. Aí eu acho que pode ter questionamento. É porque quando você está fazendo uma revisão de um diagnóstico, até que ponto você não tem que se utilizar de exames anteriores para poder corroborar a sua opinião atual da revisão. Então, eu acho que é meio... Eu entendo perfeitamente, mas eu acho que está englobado já dentro da revisão. Muitas vezes você precisa fazer toda essa análise anterior para te dar garantia do que você vai colocar a sua decisão final, sua opinião final sobre aquilo. Eu entendo assim. Mas eu entendo que existem situações específicas e que na oncologia são extremamente comuns, talvez não sejam comuns um atleta que teve uma lesão de menisco e está com dúvida e quer uma segunda opinião de outro colega. Eu vou fazer analogia com a anatomia patológica, porque acho maravilhoso a revisão de lâmina. Vai ser agora a nossa segunda revisão. Isso. Só que para chegar a uma conclusão, eu necessariamente, talvez eu tenha que entrar em 1, 2, 3, 4 exames, pensando no exame de base do início do tratamento do paciente. É só colocando doutora, o que vocês estão confundindo é muito simples. Eu tenho até pergunta aqui. O laudo comparativo pode ser cobrado mais de uma vez quando for necessário avaliar mais de um exame anterior? Sim. Eu não tenho de revisão, eu não preciso fazer revisão. Eu posso fazer 10 exames antes para fazer o último, mas é um evolutivo. Por isso que eu disse, o revisão junto com o evolutivo não faz sentido. Eu posso olhar mais de um exame anterior para fazer. Tenho que olhar o histórico de 6 últimos exames para fazer o estadiamento do câncer. Beleza. Aí vai poder isso. Nós não travamos isso. Agora, eu querer fazer uma revisão e olhar todos os exames ao mesmo tempo, eu acho isso muita exceção, doutora. O comum vai ser ver vários exames para fazer uma evolução oncológica. Há controvérsia. Eu acho que é questão de receber da operadora. Por que pode não acontecer? Gente, já é uma conquista enorme, enorme. Eu só estou entendendo que a pergunta do colega tem sentido para quem trabalha com medicina interna no dia a dia. Ele tem sentido porque
no fundo, o que é uma revisão? É uma É uma revisão suspeita de do erro. ato, daquele momento. Importante, doutora, para nós, revisão é alguém está insatisfeito com o resultado do laudo, tem dúvidas e por isso está pedindo uma revisão. É diferente de eu fazer o comparativo evolutivo da oncologia. Para nós, revisão é suspeita de erro. Eu tenho dúvida no diagnóstico do colega anterior. Às vezes a informação que é incompleta, às vezes a terminologia que não foi bem adequada. Doutor, Eu acho que tem nuances aí, sabe? para quem está pedindo, a semântica é linda, mas ele não está satisfeito com o que está no laudo. Eu queria chamar a atenção para uma pergunta que tem aqui embaixo. Seria interessante incluir um parágrafo no termo de consentimento do paciente da ciência sobre o laudo evolutivo? Não. Gente, essa história de parágrafo em rodapé não tem validade jurídica nenhuma. Ah, eu vou escrever um monte de letrinha pequena, ele vai assinar com tudo. Isso tem pouca garantia jurídica e esse assunto não tem nada a ver com o paciente. Esse assunto é uma necessidade do médico solicitante e o paciente que trouxe o exame anterior. Se ele trouxe, ele já deu aceitação tácita disso. No caso de exames de tabela particular, vocês encorajam que também seja realizado cobrança à parte? Já respondi isso, gente. Cada um da sua região vai entender qual vai ser a dinâmica. Boa noite. No caso de mamografia que comparamos sempre com exames anteriores, podemos cobrar sempre que comparamos, mesmo em exames normais? Sim. A doutora respondeu. Sim, entendo que sim. Exame normal, o fato de você comparar, principalmente mamografia sendo de rastreamento, e falar que não teve evolução de nada, que está tudo bem, que está mantendo o mesmo padrão, é um dado importante, é um estudo comparativo também importante. O CBR pretende divulgar futuramente essas sugestões do que escrever dos laudos evolutivos, até mesmo para ir pautando essa mudança de cultura? Sim, a gente vai soltar um manual de perguntas e respostas muito cauteloso, porque tudo que a gente escreve, a operadora usa contra nós. Exato. A doutora Cibele me conhece, eu leio o mesmo texto 60 vezes, porque a criatividade de fonte pagadora é infindável. Boa noite. O fato de podermos gerar um pedido médico para fortalecer a cobrança do laudo evolutivo, e este se dá após a realização do exame, e temos que gerar outra guia sem assinatura do paciente, no caso de coparticipação do beneficiário. Nossa, essa foi bacana. Gente, volta para o balcão. Todas as regras são a regra negociada com a operadora. Voltou para o balcão, é ponto zero. Se tem que autorizar, vai autorizar. Se tem coparticipação, vai ter coparticipação. A questão é, médico, você vai fazer evolutivo? Vou. Volta para o balcão o paciente e vai seguir o fluxo normal. Tá? Eu sei que isso vai ser, eu vou responder 1 milhão de vezes isso, eu tenho consciência disso. Mas é isso, não tem o que fazer diferente. O próprio BIRADS, há anos, já recomenda que se descreva em dados clínicos a presença, disponibilidade ou não de exames anteriores. Parabéns, é isso aí. Isso não era pergunta, obrigado. Para colocar um nome do colega que laudou o exame anterior no laudo comparativo atual, citar o nome do colega não ter implicações jurídicas? Lógico que não. Na verdade, se eu tive acesso com direito do paciente, eu tenho obrigação, inclusive, de notificar de onde eu estou tirando esse exame, né? Porque a questão é rastreabilidade. Eu não tenho como fazer isso se eu ficar omitindo o dado. E a gente tem a obrigatoriedade do sigilo em relação ao paciente. Então, se o paciente traz um exame anterior e tem um nome de um determinado médico, eu não estou quebrando o sigilo do médico, vamos dizer assim, né? O paciente já está quebrando o sigilo dele para mim. Então, eu estou resguardada. Desconto escalonado pode ser aplicado sobre o laudo evolutivo? A criatividade de fonte pagadora é gigante, mas lembre que o CBR já considerou desconto escalonado algo ilícito e tem parecer jurídico bem respaldado sobre isso. E quem quiser denunciar, essa é uma novidade, eu posso falar, doutora Cibele? Claro. Quem quiser denunciar e não tiver problema para ser descredenciado, é uma fonte pagadora pequena, o CBR pode pegar o seu caso e transformar numa ação civil pública.
O CBR mudou o estatuto dele, o CBR vai parar, né? Vamos para o embate assim no último nível. Estamos com um jurídico excelente, então você denunciou, se você não tem problema de correr esse risco, nós podemos transformar isso numa ação civil pública. Então, fiquem à vontade. Boa noite. Teria como ter acesso a esse webinar gravado? Isso é com a doutora Luciana. Ela respondeu que sim. Sim, vai estar disponível no nosso site. Eu coloquei aí para todo mundo, vou colocar no chat, no nosso YouTube e no site. Vai demorar um pouquinho, por volta de 5 dias, uma semana, mas o mais breve possível que a gente conseguir vai estar lá. Sim. O laudo evolutivo deve ser dado separado do exame principal? Não entendi bem a pergunta, porque no laudo evolutivo é uma peça só, né? Eu vou estar falando do exame atual e fazendo a evolução do anterior, é um laudo só, né? Pelo se eu entendi a pergunta. Seria interessante incluir um parágrafo no termo de consentimento do paciente? Gente, isso não funciona, isso não tem a ver com o paciente, isso é uma decisão médica. Exato, penso em exames oncológicos, acontece muito na minha prática. Beleza? Se o paciente levar só as imagens do exame anterior, sem o laudo, faça a comparação, porque não teria os dados necessários como o nome do médico que laudou o anterior. Você pode fazer a comparação, você não vai conseguir cobrar. É óbvio que a fonte pagadora vai querer uma prova, uma evidência de quem laudou o anterior, né? Mas pode fazer com o nome Pode. do serviço. Não tem o nome do médico, mas tem o nome do serviço. Para não fulanizar, né? Uhum, Se o é dado. E o pacote PCT, eu acho que é pacote, né? Se o pacote tiver 3 exames de mamografia anteriores, o código de laudo evolutivo será cobrado a quantidade de 3? Vamos lá, isso é muito importante. Isso sempre vai ter bom senso do médico, né? Eu realmente precisei fazer evolução de um exame de 3 anos atrás ou do último bastava? Então, tem o bom senso do médico, porque tecnicamente ele vai ter que responder para a operadora. Se o auditor da operadora pegar, ele vai ter que responder. Então, assim, vai depender do médico, é o júdice do médico. Boa noite. Em casos de exames realizados na mesma clínica, mas sem solicitação do médico assistente, sem o aval do paciente, possa acessar o exame prévio realizado? Não recomendamos. A gente falou, só fazer com a anuência do paciente. Tá? Como seria a anuência? O próprio paciente trazer o exame anterior dele. Ah, mas ele disse que está no sistema. Aí eu sugiro que o doutor Rogério falou, faça alguma formalização. Não fique só no boca a boca. Ah, o exame já está no PACS, faz aí o evolutivo. Aí eu acho que cabe alguma formalização em relação a isso, né? Um documento simples. Vou perguntar para a Sibeli, será que a formalização pode ser no próprio laudo? Você coloca assim, paciente consentido, consentimento Mas como você prova que ele consentiu? Se você não tem um documento que ele assine, isso não tem validade nenhuma, você unilateralmente escrevendo seu laudo. Apesar de que a gente tem que acreditar na palavra do médico, né? Por exemplo, preenchimento de prontuário, né? O problema, Rogério, é que hoje a gente está cada vez mais se resguardando, né? Por exemplo, o paciente está internado, aí pede autorização para a família para fazer algum procedimento invasivo, sei lá. Muitas vezes você só anota no prontuário, conversado com a família, respeito e tal. Isso, até algum tempo atrás, que eu acho que não é tanto tempo assim, e aí vem a história toda da LGPD e mais aquela questão diretivas antecipadas da vontade, e o responsável legal ser responsável legal mesmo, e etc, etc. Infelizmente, de uns tempos para cá, a gente está precisando ter a parte do outro lado também registrada, para não falar que você é palavra de um em desfavor da palavra do outro, e geralmente quem ganha é o paciente, né? Então, assim, não do ponto de vista até de conselho, de ética, e não, porque eu acho que dentro do conselho de ética o que interessa é o que está registrado em prontuário.
Mas, do ponto de vista aí de responsabilidade civil, eu acho que vale a pena se resguardar. Pergunta guardada para a nossa próxima webinar aí da LGPD. Eu acho que vai ser bem interessante aí a posição do nosso jurídico. Mas eu vou acrescentar um pouco mais essa pergunta sua, Sibeli, que é uma coisa que nós duas já discutimos no passado. Sim, Em caso de estar no próprio PAC, teoricamente, é como se eu tivesse um prontuário do paciente. Será que eu não estaria autorizada, inclusive se eu sou a médica do paciente desde o primeiro momento? eu acho que se Doutora, você é a médica do paciente desde o primeiro momento, eu não vejo dificuldade para isso, não. doutoras, Nenhuma. Até se você é um doutoras, médico novo, porque você precisa ter acesso ao histórico. Olha. Como é que você vai fazer sem Mas histórico? no PAC você enxerga tudo. No PAC, doutoras, Pois é, ué. tem uma Mas tudo é- questão que vocês estão esquecendo. 65% dos planos de saúde hoje no Brasil têm coparticipação. Então, a hora que bater uma cobrança de um procedimento que ele não autorizou o laudo evolutivo, isso pode dar problema para a clínica e para vocês. Então, É. você tem um termo de anuência lá. Por Na hora isso que eu disse, é de bom uso, né, não tomar esse tipo de risco com o paciente. Vamos lá. Em relação ao É. SUS, temos uma UNACOM, seria possível buscar essa codificação? Já falamos que isso não tem nada ainda discutido no SUS, nada encaminhado em relação a isso. Boa noite. Em caso de exames realizados na mesma clínica, mas sem solicitação do médico, acabamos de responder isso. Como comprovar a revisão do laudo, se for realizado na mesma empresa Pax? Você vai soltar um laudo de revisão, concordando ou discordando do laudo anterior. Então, a prova é o próprio laudo. Eu acho que não precisa colocar, eu discordo do laudo do doutor fulano de fulano. tal realizar. Não. Aí eu acho que complica. Faz o seu laudo e pronto. Se está Sim, diferente sim, do outro, não está sim, sim. diferente, aí eles resolvam entre eles lá. Se te chamarem em alguma instância para se manifestar, você fala assim, olha, minha opinião é essa. Eu queria saber, ô Sibeli, já que você conhece a situação da patologia, isso dá briga? Chega no CRM, gente Não, reclamando que foi feita a revisão do laudo dele, o colega e tal, Não, porque etc. virou da, corriqueiro Na na patologia tem patologia. muitos anos da, isso, né? da anatomia patológica, eu te juro que até É. hoje, nesses anos todos, eu nunca recebi nenhuma demanda semelhante a isso. Nenhuma. Da anatomia patológica, né? Nenhuma. É, alguns laudos podem ser questionados. Um falou isso, o outro falou aquilo. Nem de imagem e nem mesmo de patologia clínica eu vejo isso. O que eu vejo muitas vezes dentro do CRM é o questionamento, é o próprio médico assistente que joga a gente no fogo. Por exemplo, eu lembro perfeitamente alguns casos. O médico, o paciente fez um exame e teve lá uma lesão no ligamento tal. Aí o médico falou que ia fazer uma cirurgia assim, assim, assim para tal ligamento. Aí ele resolve fazer a cirurgia do tal ligamento e também do tal ligamento. Aí no relatório ele lê aquilo. Eu falei, mas que estranho, a ressonância falava que só tinha no ligamento X, por que que o meu médico fez também o X e o Y? Aí o assistente falou, não, tinha também. Na hora que eu abri, eu vi. Se alguma coisa está errado, não é a minha cirurgia, é o laudo do radiologista. Então, é isso que eu vejo. É assistente com quem faz o exame de imagem. Isso eu vejo. Tá, tem só mais 3 aqui. 4, entrou mais um. Vamos lá. E o laudo questionado, quando você mesmo tem que reavaliar seu próprio laudo? Óbvio que não, né? Se você errou e você está tendo que complementar um laudo que já foi visto pelo paciente e querer cobrar ainda, acho que está uma coisa errada. Aí vai ser Vamos problema. lá. Então, se solicitar ao paciente para trazer o exame anterior, necessariamente precisa fazer um laudo evolutivo? Olha, se pediu para trazer o exame anterior, o paciente trouxe, eu entendo que sim. Doutora Sibeli, doutor Sim. Rogério, doutora Luciana, por favor.
Na verdade, isso é um pouco divergente do que foi dito no início da. Não necessariamente você vai fazer o laudo evolutivo, ou porque o outro exame não está de qualidade boa, ou por algum motivo que você decidiu não fazer. Porque não é a gente, em geral, que pede, é a marcação da clínica que pede para trazer exame anterior. Sempre traga todos os exames anteriores da região. Então, eu Isso é ótimo. entendo que cai no mesmo caso de, apesar de ter trago o exame anterior, e talvez até seja escrito isso no laudo, não foi feito o laudo evolutivo por isso ou por aquilo, porque não pagou, porque não está de qualidade, porque, sei lá. Sibeli, me ajuda aí. Doutora, é o exemplo do contraste. Às vezes vem no pedido médico para fazer com contraste e você não faz, porque você entende que não se aplica. Exatamente. E escreve isso no laudo. É. Devido à hipótese diagnóstica, não era necessário fazer com contraste. Ou risco, o paciente tem algum problema no rim ou qualquer outra coisa. Gente, é autonomia. Autonomia médica é o principal, antes de qualquer coisa. Eu acho que o resumo é esse. Você só vai Gente, fazer o que você se sente seguro para fazer e está confortável para fazer. lembrando que a auditoria médica existe, vai te questionar sempre. Só falta uma última pergunta. Conseguimos cumprir rápido o prazo. Olha, Depois é Legal, vai. interessante a gente Perfeito. pegar todas essas e começar a montar o nosso FAQ, viu? Exatamente. É um bom popurrí para começar. O manual. No caso de pacientes internados fazendo controle de coleções e hematomas, por exemplo, a comparação é necessária, doutores? Sim, entendo que sim. Também entendo que sim. E é laudo evolutivo de ultrassom. Exatamente. Não é revisão, mas é laudo. Como disse o Moura, tem 7 opções para laudo evolutivo e 6, já decorei, para revisão, correto? Isso aí, Isso aí. tá vendo? Que Ô, beleza? Sibeli, teve uma que eu respondi, Sibeli e Sim. Moura, eu acho que compensa só eu repetir. Alguém perguntou se não foi feito para os exames da medicina nuclear. Eu entendo que foi feito por PET-CT, porque o PET-CT é híbrido, Sim, mas os da medicina nuclear não, porque existe uma sociedade específica. exato. Doutora, nota 10, é isso aí. Isso aí. Isso aí. Olha, só para falar para vocês, hoje, antes da nossa webinar, eu pedi uma reunião com a Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e que tem os grandes players, que tem Fleury, que tem DASA, que tem Aliança, e aí tá lá Einstein, Sírio, enfim. Desde o ano passado, no final do ano, foi feita uma apresentação do CBR para os grandes players da Abramed, mostrando da importância da conquista dos laudos evolutivos e de revisão, e já reforçando na cabeça de todos o tanto que era importante que o médico radiologista recebesse por isso, e que a própria clínica poderia negociar uma parcela pequena pela questão do faturamento, mas que o grande percentual tinha que ser para o médico radiologista e que as clínicas e os hospitais não estariam perdendo a sua receita, porque esse dinheiro vem direto da conta da operadora. E para as clínicas, seria um motivo para poder levantar a bandeira em prol do seu serviço, porque além de você estar fazendo o que é melhor para o paciente, que é o estudo evolutivo, com cuidado e etc., qualquer 10% que você não está contando na sua conta, no seu faturamento, é muito bom para a empresa. Então, eu estou falando isso na cabeça dos grandes desde o ano passado, e hoje eu reforcei isso. E eu estou percebendo que estão sensibilizados e que eles vão estar junto com a gente, se Deus quiser. Mas cabe a nós também pressionar. Como que está a questão do laudo evolutivo e de revisão? Vocês já estão pensando, já tentaram, já mandaram carta para a operadora? E aí a gente começa
essa cobrança. Então, é todo mundo arregaçar a manga, é um direito nosso, não estamos fazendo nada errado, não estamos tirando de ninguém, e é um direito nosso, é um direito lícito nosso. Então, vamos em frente, união. A união faz a força, a pressão no mercado e bora, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo bem, Sibeli. Isso aí. Excelente. Você termina para a gente, presidente e presidente, os dois presidentes, meus mineiros. Cibele não é mineira. Não, Cibele, você é mineira? Você não é mineira, não é? eu sou Você não é- mineira, de Você BH. morou em Goiás, não é isso? Não, é Ah, a mãe que é de a Goiás, mãe, tá vendo? mas ela fugiu de lá para eu nascer aqui. Olha que Ah, beleza. então, ó, que beleza. Pão de queijo. Pão de queijo. Olha, foi maravilhoso. Moura, eu sei que você hoje está um pouco rouco, não está exatamente muito bem. Eu tentei te poupar, vamos até às 20, mas você, como sempre, Highlander, respondeu todas as perguntas. Eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer a Cibele, que está sempre conosco, aqui dando força para a nossa sociedade, de onde, na verdade, a doutora Cibele já foi presidente 2 vezes, e queria muito agradecer sua resposta rápida, e vamos fazer, vamos junto, e muitíssimo obrigada, e passo a palavra para vocês dois e para o nosso presidente para terminar a live. Vou Seu deixar o breve, nosso presidente por mas- último, viu, Rogério? Espera que isso é o mais importante aí. Luciana, primeiro te parabenizar pelo sucesso, né? Como que você consegue aí agregar e provocar e buscar um por um para estar presente aqui. Isso é muito importante para nós, para essa futura vitória, se Deus quiser, já considero que somos vitoriosos. Essa liderança sua de vamos, vamos e vamos. Rogério apoiando sempre, né? A Sociedade de Radiologia. Hoje eu espalhei para todo mundo, deve estar todo mundo com ciúme, mas é verdade, a gente foi na frente, disparou. Carlos é uma pessoa fundamental no CBR e que a gente tem muito a agradecer. É um guerreiro, realmente ele é um defensor da radiologia como eu nunca vi. A nossa sociedade de especialidade, ela gera muitos ciúmes às vezes, mas também inspiração para outras sociedades, e eu acho que nós estamos no caminho certo, que é a defesa daquilo que a gente faz. Mas realmente agradecer pelo empenho do Rogério, da Lu, e quando a gente vê pessoas que representam a nossa especialidade com tanta garra, com tanto cuidado, com tanto prazer, a gente tem que responder só sim mesmo. Pode chamar que eu vou, né, Carlos? Isso aí. O que vocês precisarem, quando quiserem, a gente vai estar aqui, viu? Eu gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer, tá, né? A gente já se conhece há muitos anos, o doutor Rogério, já tive com ele lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, mais de uma vez, né? Ultrassom com microbolhas, lembro até hoje. Eita! Rogério É, esteve lá defendendo brilhantemente, sim, né, sim. Vou Rogério? ver como é que é o negócio. Isso aí, entrou no hall, entrou em tudo também. Gente, eu só queria deixar uma mensagem assim: não acreditem na fonte pagadora. Essa história, não dá para cobrar, não é assim, eu vou me dar mal. Gente, isso é conversa de fonte pagadora. É óbvio, tem que ter cuidado, tem que ter bom senso, tem que ter uma estratégia, mas assim, qualquer segmento de mercado tem negociação. Por mais que o negociador seja voraz, existe negociação. Existe uma codependência. Eles não deixam a gente credenciar porque eles são bonzinhos, é porque eles precisam da gente. Então, assim, fujam dessa história que a gente falou que é síndrome de Estocolmo. Vocês já apanham há tantos anos que vocês acham que o cara está certo em bater, você está certo em apanhar. Saiam do perfil.
Não tem Verdade. isso, né? Eu acho que esse é o grande recado que eu tenho para dar. Agradecer a doutora Cibele, parceira incansável, né? A gente já, tudo que é briga, a gente entra. Eu sempre tenho apoio da doutora Cibele, sempre. Então, Com isso sempre certeza. isso fortalece muito, porque a gente sabe que a gente acaba desagradando um pouco às vezes. Ô, Carlos, você faz um favor para mim? Faço. Coloca o link do curso de gestão de clínicas para a Põe, gente no chat. põe. Todo E, mundo vê o chat, o povo não consegue é, escrever, mas todo mundo vê. Eu estarei lá. porque, gente, é essencial. Por que o curso é essencial? Porque vai ensinar o como vocês devem se comportar numa negociação, o que vocês não devem fazer é extremamente importante, porque muitas vezes a gente delega, eu brinco que eu falo que você delarga, não delega, né? Para o faturista fazer. O cara não tem tempo, muitas vezes não tem perfil, ele é um imediatista. É o pior negociador que pode existir na clínica, e não é porque ele é malvado ou porque ele é incompetente, é porque, cara, ele não tem perfil, não tem tempo. Então precisa tomar muito cuidado com isso, a gente aborda esses temas, discute isso no detalhe, é extremamente interessante. Pronto, acabei de colocar. O link está indo direto para o módulo, pode fazer só o módulo comercial. Sugestão muito forte: levem sempre um par, leve um médico sócio e leve um administrador, porque só vai um, quem volta diz que o outro está mentindo. Não é assim, não, besteira o que esse cara está falando, aqui não dá para fazer, aqui é diferente, porque é a resistência que existe no segmento de saúde. É o efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, aqui é diferente, aqui não dá, já tentei de tudo. Essas frases eu ouço há 17 anos, e 17 anos eu contrario todas elas e provo que é possível. Isso aí. Bom, Muito bem. muito obrigado, gente. Um abraço Obrigada, a gente. todos. Bom Obrigada a descanso. todos que estão aí com a gente. O Obrigada. presidente não vai Agradecer a encerrar? todos vocês, foi Ah, ótimo. é, Rogério, presidente. vai encerrar. Presidente Agora, né? Deixa eu Rogério. só agradecer. Só falta o meu agradecimento muito especial a todos vocês. E a Cibele, inspiradora, e a Luciana, que teve a ideia genial de fazer esse encontro. E eu acho que realmente vai ter vários, porque você vê, as questões que vão levantando são muito interessantes, né? Porque entra em muitos meandros, muitas É. questões que a gente tem que ir amadurecendo também. E Mas nisso é a isso. gente só Boa vai noite, muito unindo obrigado. todo mundo, né? Nós estamos numa união nacional que tem me emocionado, viu? Muito legal. Beleza. Muito bem. Muito bom. Parabéns. Falou, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.